Olá, boa noite para você. Estamos chegando aí com mais um programa Luz e Vida e queremos desde já agradecer a você que está conosco aí pela 103,3 no FM, também no www.topmídia103.com.br, espalhado por todo o Brasil, acompanhando aqui o nosso programa pela nossa TV Web Top Minas, TV Top Minas Web, e também pelo nosso site www.topminas103.com.br. Lembrando você que assim que terminar o programa, o nosso programa estará disponível lá no YouTube, no Instagram e também no site. Você que entra no site aí pelo nosso www.topminas103.com.br, você vai estar vendo aí a página inicial do nosso site. Você estará vendo aí o vídeo novo de hoje, vai estar disponível para você aí, para você ver quantas vezes você quiser aí no site, tá bom? É a nossa modalidade de estar explorando o nosso site, colocando os vídeos que nós transmitimos aqui na nossa TV Web. Então você fica à vontade para participar do nosso programa e não se esqueça de entrar aí no nosso canal e se inscrever e também compartilhar o nosso trabalho. Talvez você está assustado, desculpem, a voz está um pouco meio ressecada devido ao tempo, né? Muito calor. Aqui em Juiz de Fora, neste momento, está fazendo 22 graus, mas hoje durante o dia fez muito calor, né? Você deve estar assustado aí de ver aí na nossa tela esse título aí, muito estranho, né? Esse título aí: Adoração de Satanás no meio da cristandade, ou no meio dos cristãos. Eu deixei aí cristandade mesmo, porque está lá na nossa apostila cristandade, então eu deixei, mas nós vamos falar sempre de cristãos, tá? É um programa até meio complicado de fazer, porque existe a teologia de Satanás também. É verdade. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda a teologia de Deus, a teologia do Espírito Santo, a teologia de Satanás também. Porque para combater o inimigo, você tem que conhecer o inimigo. Concorda comigo? Então não adianta você falar, não, mas eu nem falar esse nome eu falo. É lógico, você não vai falar esse nome em termos de adoração, mas vai falar esse nome sempre, né, saber que ele é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, é o nosso calinho no pé, né? Esse tal de Satanás. A pessoa muda muito o nome, né? Como dizia o meu saudoso pastor Anselmo, as pessoas sempre dizem, fica mudando o nome de Satanás, colocando capeta, sei lá mais o que é lá e tal. E tem diversos nomes, diversas nomenclaturas. Então tem que ficar esperto com relação a isso. Então é bom você estudar um pouco também sobre isso, tá bom? Então vamos aqui ao nosso estudo de hoje. Você que está aí no nosso WhatsApp, você vai mandar o seu recado. Eu não vou poder responder a você, porque está inclusive aberto na minha tela, mas eu não posso responder, senão eu tenho que parar para responder. Aí atrasa o nosso trabalho aqui. Então vamos lá. Adoração de Satanás no meio dos cristãos. Atualmente, bem no centro do meio cristão, há muitas pessoas, né, ateus. Mas como assim? Ateu no meio dos cristãos? Sim, existe sim, né? Por quê? Muitos sentem repelido talvez pela hipocrisia de algumas igrejas. Então vamos aqui a nossa introdução, né, falando sobre isso. Mesmo que alguns cristãos são contra as instituições evangélicas, né, em que as igrejas desempenham um bom papel, levando
é conhecimento bíblico para muita gente. Mas a maioria das pessoas, mesmo os ateus, talvez acham difícil compreender os cristãos. Tem pessoas que adoram abertamente Satanás, no caso dos satanistas, né? E às vezes a pessoa fala, não, mas como adorar Satanás? Mas tem. Eu tive exemplo aí há 2 semanas atrás, que não vou citar nome, que provavelmente deve estar assistindo o programa, que insiste em dizer que não existe Deus, insiste em dizer que não existe o Jesus Cristo, insiste em dizer que não existe Espírito Santo, mas insiste também em dizer que o Satanás é o seu Deus. Misericórdia, né? Pessoa semi-analfabeto, que não tem conhecimento nenhum, nem o secular e nem tampouco bíblico, parece estar dizendo uma coisa dessa. Não tem conhecimento nenhum, mas insiste em dizer que é satanista. Eu tive muito problema com relação ao entendimento sobre isso. Por que essa pessoa chegou a esse estágio de dizer que é satanista? Bem, a religião do satanismo, ela tem igrejas, ela tem igreja. Ela se acha que é boa, né? Ela possui uma Bíblia, mas como assim existe uma Bíblia que do Satanás existe? Do satanista existe uma Bíblia, né? Tem ministros na sua congregação e tem também até ritos religiosos, acendem velas, né? Fazem rezas, tem ritos, mas satanistas. A Bíblia satânica, bem, ela foi escrita pelo fundador da Igreja de Satanás, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Segundo a notícia foi dada pelo Herald de Miami, ele declarou assim, o homem é um animal que precisa servir a si mesmo. Os chamados 7 pecados mortais são virtudes porque levam à satisfação física e mental. Esse é o ensinamento, vamos dizer assim, o texto áureo da Igreja de Satanás. É impressionante isso, né? Depois nós vamos entrar num assunto que aconteceu esta semana, em que você vai entender o porquê do satanismo entrar no meio das pessoas dos cristãos, sem ele nem perceber, ele está adorando a Satanás. Vou explicar daqui a pouquinho. E esta é uma religião da carne. A religião satanista é uma religião da carne. E não do espírito. Porque se fosse do espírito, né, faria o bem. O sacerdote da seita satânica afirmou isso, que é uma religião da carne e não do espírito. E nós entendemos que é uma religião da carne, sim. Porque não pode ser do espírito, né? Bem, a adoração de Satanás é em grande parte modelada segundo a macumba e formas similares de adorações praticantes amplamente na África e na América do Sul. Você conhece muitas aí pelo Brasil afora, né? Eles empregam a feitiçaria, a bruxaria, envolvendo Satanás também outros espíritos e outros demônios.
Isso tudo eu não estou falando de mim mesmo, está escrito lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Pode ler lá para você ver, que você vai entender muito bem que há muitas ramificações diferentes do satanismo no nosso meio, e nós, infelizmente, sem querer, nós até apoiamos algumas obras de Satanás. É, isso mesmo. Todas essas seitas possuem algo comum. Entrega-se aos desejos carnais. Então, às vezes, você... Agora eu posso falar, né? Que é... Vou dar uma paradinha aqui, eu vou abrir essa dentro dessa introdução. Nós vamos falar, então, o que aconteceu aí essa semana, que causou muita polêmica no Brasil inteiro. E um cidadão chegou na internet e disse que os cristãos evangélicos estão ficando loucos em dizer que Madonna trouxe para o Brasil um culto a Satanás. Mas é visível isso. É visível isso quando você passa pelo... Eu não vi o show por completo, porque eu não tive muita paciência, não gosto muito de assistir esse tipo de coisa, eu não tive muita paciência, mas devido à mídia, na internet, né, vamos dizer assim, foi muito divulgado, muito criticado a forma que o show da Madonna no Brasil trouxe. Como nós dissemos aqui, desejos da carne. Foi o que ela mais trouxe em cima do palco, o desejo da carne, a sexualidade. Ela trouxe adoração à bruxaria, aqueles rituais feitos em cima do palco. Então, todas essas coisas foram adorações a Satanás. E o povo, mesmo aquele povo que se diz cristãos, olha para você ver, se diz cristão, estavam lá para ver a musa do pop mundial cantar. Estavam lá. Então, gente, isso é um tipo de adoração a Satanás. Quando eu disse no início que mesmo você, sem querer, você está adorando a Satanás, é numa forma dessa. É uma coisa absurda que aconteceu ali no Rio de Janeiro, né? Que dizia ser um show gratuito, que não foi um show gratuito, porque a prefeitura pagou uma parte, o Estado pagou outra parte, as entidades particular pagaram outra parte, né? Então, o que nós vemos hoje é o povo brasileiro, vamos dizer do povo brasileiro, não dizer mundial não, o povo brasileiro se prostrando diante de pessoas famosas, cheio de rituais satânicos, batem palmas, choram, imitam, passa a noite inteira envolvido com isso, sabendo que está adorando a Satanás. Então, nós até comentamos aqui no programa Fala Esportiva com o Gustavo Nogueira, dizendo que todas essas coisas que aconteceu ali em cima do palco, foi obra de Satanás. E foi obra de Satanás. Eu acredito que até cristão evangélico foi nesse show lá. Até acredito que foi. Bem, mas vamos voltar aqui então a dar continuidade na nossa palestra, porque é polêmico. A adoração espírita é uma obra da carne. É fácil ver, por algumas pessoas, sentem-se atraídas ao satanismo, com destaque à satisfação carnal, viu? Então, mas talvez seja porque a pessoa está ali precisando de algo para
alegrar a sua vida, mas não tem, como nós temos a alegria do Espírito Santo. Talvez surja a pergunta assim, ó. Visto que Satanás, o diabo, e seus demônios são pessoas espirituais e não de carne e sangue, por que constitui as práticas carnais uma modalidade preeminente da adoração de Satanás? Às vezes você pode perguntar, mas por que a gente fala sempre da obra da carne como a obra de Satanás, se Satanás é espírito? Ele não tem corpo, não tem sangue, mas caracteriza-se como a obra da carne. É preciso lembrar que os demônios eram anjos, e eram anjos justos, viu? E eram filhos de Deus. Eram filhos de Deus, moravam nas mansões celestiais. Que se perverteram, né? Desejaram relações carnais e se empenharam nelas para realizar. Então, por isso Satanás, a parte principal dela são os desejos carnais. Aí vai para o sexo, vai para dança, vai para outras coisas que a carne pede para ir, para bebida, para o álcool, né? Para as drogas, os desejos carnais. Antes do dilúvio de Noé, esses anjos deixavam a sua localização e a sua posição de serviço celestiais que tinha com Jeová Deus, com o Senhor nosso Deus, materializando-se em si mesmo corpos de forma de homens. Nós podemos ver lá na história de Ló, quando os anjos eram parecidos com homens bonitos, entraram em Sodoma e Gomorra. Casaram-se com mulheres humanas formosas, muitos tomaram forma, a Bíblia diz isso, né? Para criaturas espirituais, que Jesus diz que não se casam. Isto era desnatural. Se tornaram, naquela época, por isso se tornaram carne de ser humano, se tornaram ser humano e casaram-se. Era uma perversão, porque desceram, eles foram destituídos, eles foram jogados para a face da terra. Perderam seu lugar de destaque, né? Mesmo eles sendo desmaterializados na ocasião do dilúvio e retornasse à sua habitação espiritual, Deus os rebaixou no desfavor, mas os deixou vivos até seu tempo devido para destruí-los. Isso aí é um assunto bem difícil de entender, mas está nos grandes livros teológicos para você estudar. Durante o ministério de Jesus Cristo na terra, ainda expressavam as suas características. Como eu disse para vocês, está na teologia de Satanás sobre as características deles. Pervertida por se apoderarem de humanos ou residirem nos humanos. Então quando a pessoa fala assim, você está endemoniado, não pensa que é mentira não, que é verdade, a Bíblia diz isso. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1, 2, e também Marcos no capítulo 1, do 32 e o 34, Lucas 8, 26 e 34, Judas 6 e 7, e também 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Como podiam os anjos, criaturas inteligentes, se perverterem assim, degradando a si mesmo? Como? Eles eram muito inteligentes. Isso não é tão fácil, ou não é assim de entender, sabe? Não é tão fácil de entender, é difícil. Mas
Quando observamos humanos inteligentes, não só se empenharem com as suas relações sexuais ilícitas, falando ilícitas, casamento não é ilícito, tá? Mas se entregaram à perversidade, ao homossexualismo e até à bestialidade, conforme lá em Levítico capítulo 18, versículo 21, 23. Mas com propriedade da Bíblia, chama a prática do espiritismo de obra da carne, está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, 20. Aí você fala, mas você está aqui para falar mal do espiritismo? Não, estou falando no meio dos cristãos, adora-se Satanás. Não é de surpreender isso, ler numa reportagem sobre certos cultos, que a celebração se chama Missa Negra. Deles seja uma forma de uma missa sensual. Né? É pouco divulgado, porque as pessoas querem que isso seja divulgado, porque vai cair em escândalo. Né? O que o sacerdote talvez tenha relações sexuais com mulher nua, cujo o corpo serve no altar. Às vezes você vê um filme dessa forma, mas não é possível uma coisa dessa. Eles tiraram o filme de onde, gente? Eles tiraram a ideia de fazer um filme daquela forma, pessoas colocando uma mulher nua em cima do altar para manter relação com ela ali em cima do altar. Eles tiraram essas ideias de onde? Dessas igrejas de Satanás. E você, como cristão, traz essas imagens para dentro da sua casa. Você está adorando Satanás sem saber que está adorando. Está adorando a Satanás sem saber que está adorando. Porque você está trazendo essa imagem para dentro da sua casa, você está cultuando aquela imagem que está sendo transmitida para você através da tela da TV. É, isso mesmo. Viu? Quando você vê uma coisa dessa, não se estranha não, viu? O sacerdote traz a pessoa, a mulher nua, coloca em cima da mesa, do altar, e ali mantém relação com ela diante de todo mundo, mostrando que aquela aceita aquela situação. Né? Então, daí cada membro masculino da congregação segue no mesmo ato. Todos os homens que estão ali seguem o mesmo ato, mantendo relação com aquela mulher que se diz que é para santificar o seu corpo. Né? Os homens e mulheres da congregação participam da mesma orgia ali em cima daquele altar. É muito complicado. Né? Mas, primeiramente, contra Deus, eles fazem toda essa bagunça. Né? Porque as declarações dos líderes satanistas mostram o desejo de se tornar as coisas tão chocantes quanto possível de se fazer, a fim de escarnecer a adoração de Deus. Isto, naturalmente, cumpre a vontade de Satanás. Cumpre a vontade de Satanás. Um estudo como esse, dado há certo tempo, em uma congregação, eu dizia que não é fácil você lutar contra as forças malignas. Não é fácil. Não pensa você que está em casa, que está aí acompanhando o nosso programa hoje, que é fácil para um pastor, para um líder que realmente está com a vida no altar, driblar Satanás numa informação dessa. Porque para a pessoa que está ali do outro lado da montanha, ele de um lado está a bênção de Deus, do outro lado está a atuação de Satanás.
Para esse que está do outro lado aqui, ele não tem visão da luz, ele não tem visão do conhecimento. Para você atravessar essa montanha e chegar até a eles, para mostrar a luz do Evangelho, é muito difícil. Por isso é que os adoradores de Satanás não só se empenham em violar os mandamentos da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, mas também contra a própria natureza humana e sua consciência por meio de sua perversão. Está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Você pode ver lá. Viola os padrões da decência humana, da sociedade brasileira, da sociedade mundial. E eis que, como a Bíblia descreve tais pessoas, que, em especial, que antes afirmavam servir a Deus, como faziam muitos satanistas, vindo das religiões cristãs, né? E hoje estão aí praticando tantas coisas erradas, pensando que estão praticando coisa certa. A idolatria, a macumbaria. Às vezes eu fico revoltado quando você pergunta para um macumbeiro qual é a sua religião. Ele não fala que é espírita. Não fala, ele fala que é cristão. Acredita em Jesus. Porque ele quer confundir as pessoas. Ele quer confundir as pessoas. São detalhes pequenininhos que nós precisamos entender. O estudo é muito grande. Já são 19 horas e 10 minutos. Eu só quero fechar esse estudo da seguinte forma. Mesmo que conhecemos a Deus, não glorificamos como Deus, nem lhe agradecemos como Deus, tornamos as suas mensagens ocultas, não divulgamos as suas mensagens, não pegamos o nosso raciocínio com um coração inteligente. Então, nós deixamos de ser sábios, semelhante à imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, né? Dos bichos rastejantes. Mas Deus, em sua harmonia com os desejos dos nossos corações, entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Agora, como que você vê uma situação como essa? Se você crê que Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, aqui na terra, para morrer a nosso favor, para morrer em nosso lugar. Mas o que é morrer em nosso lugar? Eu não estava lá na época. Aí você abriu a sua ignorância. Essa morte que a gente fala é a morte do espírito, morte da alma. Porque a morte do corpo todos vão ter, mas a morte da alma não pode ter. A alma tem que voltar para Deus. Ela tem que ser salva. Então, essa ignorância que nós temos hoje, de falar que nós podemos ir na igreja, nós podemos orar, nós podemos cantar louvores, e ao mesmo tempo ir no centro de macumba, ir nas encruzilhadas, levar a galinha preta, farofa, vela preta, vela vermelha. Acha isso legal? Acha que está certo? Você pode estar correndo um perigo mortal. O que é o perigo mortal? De matar o seu corpo e matar a sua alma. Não é sábio. É mortalmente perigoso alguém entrar em contato com tal influência demoníaca
mesmo por curiosidade. A pessoa se arrisca o perigo de ficar enlaçada e contaminada por eles. Mas ainda pior, associar-se a eles, blasfemando contra Deus, contra o verdadeiro Deus, o Criador soberano do universo. Então, toda vez que você vai num show como esse que aconteceu no Rio de Janeiro, você sendo cristão, que você bate palma, que você grita, que você canta junto, que você chora lágrimas, você está aproximando de Satanás e afastando de Deus. Porque tem muitos shows por aí, de cantores de músicas seculares, que são bons, você pode ir, não tem problema nenhum. A pessoa, um artista, ele está ali cantando a música, vamos dizer, a música secular, né? A música mundana, mas ele não está ali com nenhuma adoração a Satanás. Mas quando você vê as imagens que foram vistas pela TV brasileira, pelo Jornal do Brasil e do mundo inteiro, não tem lógica de você dizer que uma apresentação dessa seja guiada por Deus. Não tem lógica. Você viu? Você entendeu? E você sabe agora separar o que é. Talvez você esteja num lugar adorando a Satanás sem saber que está adorando Satanás. Com isso, nós deixamos para você esta mensagem de hoje. Não sei se fui tão claro, porque às vezes tem que trocar algumas palavras, tem que trocar alguma forma de falar para não ofender algumas pessoas que estão acompanhando o programa. Porque tudo hoje se ofende, tudo hoje é crime. Você não pode falar mais nada, você tem que ficar calado. Mas não devemos ficar calados. Devemos pregar a palavra de Deus. E eu agradeço a vocês que estão aí do outro lado. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Luz e Vida. E eu quero agradecer muito as pessoas que têm acompanhado o nosso programa e têm divulgado e têm também entrado aí no nosso canal. Muito obrigado a vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Luz e Vida. Talvez amanhã nós estaremos transmitindo aqui a mensagem realizada na Igreja Assembleia de Deus da Vila Formosa em Ipatinga. Nós vamos estar vinculando o nosso link lá na Assembleia de Deus de Ipatinga, onde estarão fazendo a festividade do Dia das Mães, e nós estaremos então retransmitindo o programa de lá. Vamos ver se a gente consegue conectar o link lá. E assim, convido vocês amanhã, a partir das 18h30, com mais um programa Luz e Vida. Fique com Deus e até amanhã. Deus abençoe você e toda a sua família. Rádio Top Minas, a sua rádio.